Está escrito aqui em Isaías 9. Hoje a unção está profética. Ageu, Zacarias, Isaías. O nascimento e o reino do príncipe da paz. A palavra que há alguns anos eu preguei no casamento do Dr. Maurício e da pastora Fernanda. O pastor Maurício e da pastora Fernanda. Nascimento e o reino do príncipe da paz. Diz assim, ó: mas a terra que estava aflita não continuará na obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Olha que palavra propícia para um dia de fruto fiel. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como se alegram nos dias da colheita, e como exultam quando repartem os despojos. Ou seja, quando Deus dá vitória ao seu povo, o povo se alegra repartindo os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas e servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. De quem fala esse texto? Esse texto fala de Jesus Cristo. A partir de Israel, Deus decide iniciar a sua obra de salvação. E esse texto diz que aquele povo estava humilhado. Mais especificamente, duas regiões. A região que era a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Porque na invasão assíria foram esses dois primeiros lugares a ficarem despovoados. O povo foi levado cativo. E estes lugares assolados, esses lugares invadidos, sequestrados pelos inimigos, esses lugares que jaziam em trevas, porque aquele povo não tinha a luz do entendimento, nem tampouco a luz da salvação até aquele momento. Havia, na verdade, o que? O jugo do pecado, o cetro dos dominadores, mantendo a terra debaixo de maldição, mantendo o povo de Israel sob juízo opressor, sob um regime de escravidão. Isso já sendo uma projeção do que haveria posteriormente de vir sobre a terra, onde toda a humanidade estaria vivendo sem paz, por conta das consequências do pecado. E Deus decidindo começar a partir de Israel a sua obra de transformação de toda a terra, a sua obra de salvação para todos os homens e famílias da terra, Ele envia Jesus Cristo, primeiramente como uma profecia. Esse texto diz assim: porque um filho se nos deu,
um menino nos nasceu, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Deus envia Jesus, que vai para aquele lugar, que era a terra de Zebulon e a terra de Naftali, e faz daquele lugar a sede desse novo processo de expansão da fé. Aquele povo estava sofrendo já graves consequências do pecado. Preste atenção que quando você lê os evangelhos, você vai ver que as pessoas não só sofriam de problemas emocionais, mas as pessoas sofriam também de muitos problemas físicos, porque o pecado ele traz consequências espirituais, emocionais e físicas. Quando as pessoas estão vivendo uma vida de pecado, elas estão mortas espiritualmente, elas estão com a sua alma totalmente exposta aos perigos desta vida, às desilusões afetivas, amorosas, às intenções do inimigo de nos traumatizar, com rejeição, com desprezo dos pais, com o desamor e a desagregação das famílias. Ontem meu irmão comentava sobre o meu sobrinho. Eu tenho só um sobrinho homem. Ele é um menino que, apesar de não conhecer Jesus ainda, ele é bem centrado, um menino de bom senso, está indo bem nos estudos, está indo bem no trabalho dele, está sendo valorizado na agência de publicidade onde ele trabalha. E o pai, todo feliz, né? Estava lá elogiando o filho e meio que agradecendo, né? Por o filho ter saído daquele jeito num tempo, numa geração onde as pessoas estão muito desequilibradas, onde os jovens são muitas vezes frágeis emocionalmente, rebeldes contra os pais, não muitas vezes afeitos aos estudos, nem ao trabalho. E eu disse para ele, falei, sabe por que o seu filho é assim? Porque o seu filho, primeiro, teve o carinho dos pais. Você e a sua esposa são um casal que se ama e um casal que ensinou os filhos de vocês a amarem vocês, amando a eles. Vocês deram um testemunho de amor. Vocês sempre ensinaram um caminho reto, de justiça. Porque meu irmão, apesar de não ser um homem de Deus ainda, ele tem bons princípios. Ele é uma pessoa muito correta, muito honesta. Ele guarda algumas coisas advindas da educação que nós recebemos dos nossos pais. E eu falei, isso você passou para os seus filhos, para os seus 2 filhos, né? Uma menina e um menino. E por que estou falando isso? Porque um dos problemas que a gente mais vê hoje, que está deixando os jovens dessa forma, desorientados, rebelados, deprimidos, separados dos pais. Agora é uma moda que já com 18 anos, os meninos, as meninas querem morar fora de casa, vão morar sozinhos. E vão morar numa condição muito inferior do ponto de vista de conforto, que tem na casa dos pais, mas querem o quê? Eu quero liberdade, eu quero ser dono do meu nariz, eu quero fazer o que dá na minha cabeça, eu quero ser livre, né? E isso vai o quê? Desagregando a família. E esse processo é um processo que já existia nos dias de Jesus. Já existia nos dias de Jesus os divórcios, as separações, os adultérios, os problemas de ordem emocional. Jesus não era só seguido por pessoas que precisavam de cura física, ele era seguido por pessoas que eram atormentados de espíritos malignos, pessoas que tinham problemas emocionais. Quando você lê os evangelhos, você vê o quê? Da onde que saía tanto coxo, tanto paralítico, tanto cego, tanto aleijado, tanto leproso nos dias de Jesus? Tudo isso já era consequência do pecado. E quando Deus olhava tudo aquilo do céu, ele via o quê? Ele via trevas, ele via obscuridade, ele via opróbrio e humilhação, e ele via condenação e juízo. Ele via um povo oprimido espiritualmente, emocionalmente e materialmente. E Deus, na sua infinita misericórdia, decide
profetizar através de Isaías, 700 anos antes de vir Jesus, que chegaria um tempo em que viria a luz de Deus ao espírito dos homens, que uma palavra de vida, que uma palavra de transformação, de salvação, seria pregada a partir daquele lugar que tinha sido o primeiro lugar a ser assolado, o primeiro lugar a ser oprimido, era a terra de Zebulon e de Naftali, e era justamente naquele campo de guerra, naquele lugar assolado e despovoado, que iria se estabelecer o start da vida, que iria alcançar aquele lugar à luz de Deus, ali na Galileia. E o que aconteceu 700 anos depois na Galileia? Jesus estabeleceu ali o seu ministério. Ao redor do mar da Galileia, ele escolheu 12 homens simples, muitos deles despreparados. Se não eram despreparados do ponto de vista da cultura, eram despreparados do ponto de vista espiritual, do conhecimento das coisas espirituais. Jesus não foi atrás de religiosos, não foi atrás de estudiosos da Torá. Ele foi atrás de homens incautos, indoutos, homens simples que estavam lá puxando as suas redes no mar da Galileia. E ele trabalhou na vida desses homens com muito amor, derramou sobre eles o seu espírito, posteriormente deu a vida por eles, entregou-se por eles numa cruz. E depois de ter morrido na cruz e pago a dívida espiritual que ninguém, absolutamente ninguém na face da terra poderia pagar, Jesus ao terceiro dia depois da sua morte ressuscita. E ressuscitando disse: eu cumpri aquilo que o profeta Isaías profetizou. Eu cumpri a missão que o meu Pai me deu, de vir ao mundo, de falar ao coração dos homens a palavra de Deus, revelando a todos os homens que Deus é um Pai, e eu paguei o preço, a dívida pelo pecado, que foi o meu sangue naquela cruz, a minha vida doada naquela cruz, em troca da vida espiritual deles. Ou seja, ele pagou a dívida do pecado, ali na cruz ele perdoou os nossos pecados, e ali ele nos deu de novo a oportunidade de vida. Quando Jesus expirou, eu falei isso na aula da escola de líderes essa semana. Quando Jesus expirou, ele disse: está consumado. Quando ele morreu, a última palavra dele foi: está consumado. Ou seja, tudo o que estava no nosso encargo, tanto meu quanto do meu Pai, foi feito. Eu cumpri a minha missão. Agora, o sacrifício da cruz, a imagem da minha morte e também da minha ressurreição, ela é uma oportunidade de salvação, de perdão de Deus para todo aquele que crê no meu sacrifício e também na minha ressurreição. A Bíblia diz que quando alguém crê que Jesus Cristo não só morreu na cruz do Calvário para nos redimir da condenação da lei e do pecado, mas alguém crê no seu coração que ele, por ser o Filho de Deus, ressuscitou de entre os mortos e confessa Jesus como Senhor da sua vida, essa pessoa é perdoada dos seus pecados, essa pessoa é salva, e essa pessoa passa a ser guiada e a sua vida governada pelo Espírito de Deus. E hoje é um dia onde o Espírito de Deus está aqui, não só movendo o coração das pessoas a dar ofertas com a generosidade do seu coração, mas eu sei que hoje o Espírito de Deus está aqui se movendo para que pessoas entreguem o seu maior bem a Jesus, que é o seu próprio coração, que é o seu futuro, que é o seu destino, a sua vida deste dia em diante. Eu sei que junto, como convidados daqueles que vieram Fruto Fiel, estão familiares que não têm o hábito de frequentar a igreja, amigos que até já frequentaram a igreja, mas ainda não tomaram uma decisão em relação a abrir seu coração para Jesus, entregar o controle da sua vida nas mãos de Jesus. E se você decidir fazer isso hoje, você vai conhecer a um Deus vivo, que tem aqui por esse texto 5 nomes. O primeiro deles
é maravilhoso. Ele é um Deus de poder que faz milagres. Ele é um Deus de sinais, de prodígios, de maravilhas e de milagres. Ele vai fazer milagres na sua vida espiritual. O primeiro milagre é a ressurreição do seu espírito, é a sua salvação eterna. É a vida dele enchendo a sua alma, enchendo o seu espírito. O segundo milagre é o milagre de te dar paz, porque problemas existem, problemas haverão de existir, mas você vai enfrentar todos eles com uma paz interior muito grande. E Ele fará milagres também na sua vida emocional, fará milagres de reconciliação na sua família, fará milagres de trazer provisão material súbita, surpreendente, inusitada, inesperada. Porque quando estamos servindo a Jesus, quando estamos vivendo por fé, subitamente somos alcançados por uma bênção. Subitamente somos libertos de uma necessidade que temos. Você estava lá com um problema, com uma dívida, chega alguém e te abençoa. Chega uma situação que você fala, foi Deus que inventou isso. Um dia eu estava vivendo na minha empresa, a empresa que eu tinha alguns anos atrás, uma situação super difícil. Eu precisava de dinheiro, precisava de capital de giro. A empresa começou de novo a crescer, mas não tinha de onde tirar dinheiro. E uma menina aqui da igreja, que trabalhava na Caixa Econômica, falou assim, apóstolo, o senhor já retirou o seu fundo de garantia, os seus resíduos de fundo de garantia? Eu falei, eu só saí de 3 empresas, eu trabalhei em 3 empresas e eu sempre retirei tudo, recebi tudo. Não, mas as empresas, elas sempre deixam resíduo, porque elas pagam o funcionário no momento que o funcionário é demitido, ou sai da empresa, mas uma parte ela deposita depois, porque ela não depositou. Me dá a sua carteira de trabalho, deixa eu ver se eu acho alguma coisa lá para o senhor. E eu estava, queridos, matando cachorro a grito. A gente estava numa situação tão apertada, a gente estava precisando de tanto de dinheiro naqueles dias, para pagar contas, para fazer a empresa girar, para poder zelar pelo nosso testemunho. Porque é duro você vir aqui falar de prosperidade e as coisas não estarem indo bem na sua vida. Tem coisas que a gente prega pela fé. A salvação é uma delas. Ninguém ainda conheceu o céu. Ninguém viu ainda Jesus lá na porta dizendo, entre, benditos do meu Pai. Mas a gente fala que Jesus salva. E tem gente que tem que falar de prosperidade na célula e não está vivendo a prosperidade ainda. Mas eu quero dizer que quando a gente serve a Jesus, isso é só uma questão de tempo. Aquela cura da sua enfermidade, aquela cura do seu familiar, aquela volta do seu filho ou da sua filha, aquela restauração no seu casamento que você está esperando há tanto tempo, aquela provisão que você precisa para saldar todas as suas dívidas, ficar com o seu coração em paz, é só uma questão de tempo. Quando a gente anda com Jesus, está chegando, e Ele vai te surpreender. E o que aconteceu? A menina foi lá, uma semana depois ela falou assim, apóstolo, eu achei um dinheirinho lá para o senhor. Eu falei, quanto é? Quando falou dinheirinho, eu pensei assim, uns R$800, né? Já é alguma coisa, né? Para quem tá no perrengue total. Ela falou assim, achei R$12.140. Vamos dar um aplauso a Jesus. Ai, meu Deus. Faltou só R$4 para ser 12.144. Onde Jesus ia falar assim, larga essa empresa logo e vai cuidar da sua igreja lá que você ganha mais. Né? Mas ele foi suave, ele é sempre delicado. Ele deixou para falar isso alguns anos depois, quando a empresa já estava restaurada. Né? Então, eu quero dizer que Deus faz isso. E você vai, pelo poder do Espírito Santo, entrar, aprender e entrar nessa dimensão dos milagres, nessa dimensão da fé, onde coisas que não têm explicação, onde coisas que parece que elas não são verdade, elas não existiam, vão acontecer com você. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus de maravilhas, Ele é um Deus de milagres sobrenaturais. Amém? Ele também é um Deus conselheiro. Quando nós recebemos Jesus, o Espírito Santo de Deus passa a ser o nosso
Consolador e também aquele que nos aconselha em toda decisão que precisamos tomar. Senhor, o que eu faço em relação à minha vida profissional? Ora a Deus, pede direção a Deus de joelhos, o Espírito Santo vai te aconselhar. Senhor, é a hora de eu casar já? Faz só 13 anos que eu estou noivo, compromissado. Será que está na hora de eu casar, Senhor? O Espírito Santo nessa hora vai dar um grito. Vai falar, para de enrolar a menina. Casa logo, homem de pouca fé. Né? Mas aqueles que são guiados pelo Espírito ouvem a voz do Espírito. Amém? Ele é um Deus forte. Ele é um Deus que é forte. Ele é um Deus que não se abala. E assim são aqueles que creem nele. A Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião que não se abala, mas permanece firme para sempre. Amém? Quando a nossa vida está nas mãos de Deus, você não vai ser abalado por crise, por maus rumores, por notícias da televisão. Você não vai ser abalado por pessoas que vão tentar tomar o seu cargo, a sua posição, o seu lugar, porque nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, porque Deus mesmo, que é esse Deus forte, vai fortalecer a sua vida e vai te proteger, te guardando de todo o mal. Isso não é um discurso vazio, isso é uma verdade naqueles que vivem dessa forma. O mundo está aflito, o mundo está desesperado, mas os que conhecem Jesus, os que são governados pelo Espírito Santo, eles têm a sua vida fortalecida em Deus. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Pai da eternidade porque Pai é aquele que nos gera. E Ele é aquele que pode nos gerar de forma espiritual. Ele é aquele que pode nos fazer filhos de Deus. A Bíblia diz, a todos quantos o receberam. Receberam quem? Receberam a Jesus Cristo. Deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então quando uma pessoa crê que Jesus morreu na cruz, mas crê também que Ele ressuscitou de entre os mortos, e decide entregar a sua vida a Ele, decide abrir o seu coração para que Jesus entre e governe, essa pessoa é perdoada dos seus pecados, essa pessoa recebe a vida de Deus no seu espírito, essa pessoa começa a ter a sua vida restaurada e fortalecida em todos os seus caminhos, em todos os seus momentos de vida. E hoje, esse Deus maravilhoso, esse Deus forte, esse Deus que é o Pai da eternidade, Ele está com o seu coração aberto para receber muitos filhos e para conceder o perdão e a salvação a todos os que aqui estão. Qual é o primeiro sintoma de uma pessoa ter tido um encontro com Deus através de Jesus? Ela ser livre de um vazio que existia dentro dela. Quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor da sua vida, Deus vem habitar dentro dela. E quando Deus vem habitar dentro dela, todo vazio do seu ser é preenchido. O homem, ele tem uma situação na vida de fazer muitas coisas que ele acredita que vão preencher. Uma relação afetiva, trabalhar muito, ser muito bem sucedido no trabalho, ganhar muito dinheiro, fazer esportes radicais, conquistar a fama, ter muitos amigos. Mas tem gente às vezes que está no meio de uma multidão e está vazio. Tem muitos amigos porque tem carisma, tem generosidade, faz muitos eventos, muitas festas, tem muita gente. Eu tinha muitos amigos assim quando eu estava no mundo, mas quando eu comecei a sofrer e a minha vida entrou em crise, os amigos foram todos embora. Então, quando uma pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, esse vazio é preenchido, porque o amigo verdadeiro, que é Jesus, ele entra na sua vida para nunca mais te deixar. E ele preenche você, ele completa você. E ele traz consigo uma das suas bênçãos, que é a bênção da paz. O texto termina dizendo que Ele não só é o Pai da eternidade, que Ele gera para nós vida espiritual, que Ele é aquele que vai nos gerar como filhos para a eternidade, para a vida eterna, mas também Ele é o príncipe da paz. O segundo não, eu acredito que esse é o primeiro sintoma, né?
além desse preenchimento, esse preenchimento é um preenchimento que vem carregado de paz. Quando eu aceito Jesus, pode estar a minha vida um caos, pode estar acontecendo muitos problemas lá de fora, pode ter muitas situações e problemas a resolver, mas a paz de Deus inunda o meu coração. E essa paz é uma paz chamada paz que excede a todo o entendimento. Você não vai entender como é que você pode estar em paz no meio da crise, no meio da dificuldade, no meio da luta, da prova, mas essa paz vai ser Jesus vivo dentro de você. As pessoas não vão entender, vão dizer: como é que no meio dessas coisas que você está passando, que você está atravessando, você ainda tem essa paz? E a explicação vai ser: o Deus da paz, o príncipe da paz mora dentro de mim. E como isso é possível acontecer, apóstolo? Você só precisa crer que Jesus ressuscitou de entre os mortos, que Ele foi o preço pago pelos seus pecados lá na cruz, e que Ele morreu ali para que você tivesse vida. Ele sofreu ali para que você não precise sofrer mais. Ele levou ali a sua maldição para que você possa caminhar debaixo da bênção. Então, se você, nessa manhã preparada por Deus para você, abrir o seu coração e disser: Jesus, eu quero o Senhor presente na minha vida. Jesus, eu quero o Senhor governando a minha vida. O príncipe da paz, que é Jesus, Ele vai entrar e vai fazer da sua vida a morada eterna dEle. Esse aqui é o templo físico, mas o verdadeiro templo onde Deus quer morar é dentro de você. Os que já caminham com Jesus têm essa experiência, e aqueles que querem ter essa experiência nessa manhã, pode ter certeza que Deus preparou essa festa aqui, não só para que os recursos pudessem nos ajudar a continuar a obra do templo, mas para que o templo fosse edificado espiritualmente através de pessoas que vão encontrar aqui a sua paz, a sua alegria, o seu recomeço, a sua restauração, a sua transformação total através de Jesus Cristo. Não é o lugar, é a pessoa que se faz presente aqui neste lugar, que é Jesus, que faz tudo aqui ser diferente na vida dos que creem. Então, se você quer ter essa experiência nessa manhã, de receber Jesus como único Senhor e também como Salvador da sua vida, Ele vai não só te salvar da condenação da morte espiritual, mas Ele vai te salvar dos problemas que você está enfrentando. Ele vai salvar o teu casamento, Ele vai salvar a tua família, Ele vai salvar a tua vida financeira, Ele vai salvar aquilo que você sente que está perdendo, porque está lutando sozinho. Ele quer entrar nessa luta com você, Ele quer tomar a sua guerra nas mãos para poder te dar a vitória. Se você quiser ter essa experiência, se você quer receber esse Jesus vivo, que não só morreu na cruz por você, mas que também ressuscitou para reinar, feche seus olhos agora onde você estiver e faça comigo essa oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu quero neste dia, por opção interior, por um desejo do meu coração, eu quero entregar a Ti, Senhor, o governo da minha vida. Senhor Jesus, eu acredito que Tu és o Filho de Deus e que por isso o Senhor é aquele que ressuscitou de entre os mortos para me dar o perdão dos pecados e a salvação eterna. Hoje, pela fé, eu recebo este perdão para a minha vida, porque reconheço que preciso dele, e também te peço: derrama agora, Senhor, o teu dom de vida eterna no meu espírito, para que eu seja em Ti, Senhor Jesus, uma nova criatura em Cristo. Para isso eu declaro que hoje, Senhor, eu Te recebo, Senhor Jesus Cristo, como único Senhor e Salvador da minha vida
em nome de Jesus. Amém. Diga assim: Espírito Santo, o meu coração está aberto para ti. Faça dele a tua morada e me ajude a ser um filho de Deus, como Deus quer que eu seja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.